Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, do programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Gente, esse domingo é muito especial. Hoje está mais especial ainda. Já já vocês vão saber por quê. Domingo 24 de março. E a pedido de muitos ouvintes, vamos abordar um tema que atravessa a vida de todo mundo. Vamos falar sobre o sentido da vida. E eu quero convidar a cada um de vocês a entrar em contato aqui com o programa Viver Bem. A equipe técnica está à disposição. Vocês podem ligar, vocês podem passar um e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e também convidá-los a nos seguir pelo Instagram PGM Viver Bem. Hoje, nada mais e nada menos do que o doutor, que é professor também. Ele é psicólogo, ele é especialista em logoterapia e análise existencial. Ele que veio à cidade do Rio de Janeiro para fazer o lançamento do seu livro Imersão, uma imersão na vida e na obra de Viktor Emil Frankl. Nós temos a honra de receber nos estúdios da Rádio Catedral, no programa Viver Bem, o professor doutor Marcos Vieira. Gente, ele mora em Criciúma, Santa Catarina. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Marcos Vieira, psicólogo clínico, logoterapeuta. Eu tenho meu CRP é o 1221.400. Muito feliz por estar aqui no Rio de Janeiro sendo recebido pela doutora Sônia, sua equipe, também a Logo. E estou aqui para ajudar, aprender, partilhar. Sempre somar, né, professor? É uma honra mesmo, tanto pela Rádio Catedral, quanto pela Logo Rio. Mais tarde, até o final do programa, eu vou falar um pouquinho sobre a Logo Rio, e pela Clínica Viktor Frankl também recebeu o professor Dr. Marcos Vieira, que vem diretamente de Criciúma, Santa Catarina, chegou ontem, chegou há 2 dias, chegou na sexta-feira, hoje domingo, e ele veio para fazer o lançamento do livro e trouxe a família, gente. Olha que coisa bonita. Professor Marcos fala de logoterapia e o sentido da vida para quem ainda não ouviu falar, a você, amado ouvinte, que nunca ouviu falar sobre logoterapia, é a psicoterapia do sentido da vida. É claro que ela tem outras denominações, o professor Marcos vai poder contextualizar um pouco, mas é psicologia, é ciência e aborda o sentido da vida que atravessa a todos nós. Vivemos num mundo cheio de crises, não é mesmo? Todos nós temos crises em algum momento da vida. Mas eu vou pedir para o professor Marcos Vieira falar um pouquinho do que é o sentido da vida, já que é algo fundamental para a vida humana. Então, é importante sempre trazer que nós estamos falando aí da terceira escola de psicoterapia de Viena, sendo a primeira a psicanálise de Freud, a segunda a psicologia individual de Adler e a terceira a psicologia do sentido da vida de Viktor Frankl. Ambos de Viena, contemporâneos, cada um tem uma distinção aí de idade, que o Freud tinha 50 anos a mais que o Frankl, já tinha quando o Frankl nasceu, o Adler 30, mas foram as 3 maiores escolas e são até hoje, porque utilizamos do legado desses pensadores. Então, quando Freud diz que o homem busca prazer e Adler diz que o homem busca poder, isso de fato é verdade. Faz parte da constituição humana buscar a vontade de prazer e a vontade de poder. Mas a logoterapia vem dizer que não é isso que move o ser humano.
e sim o sentido da vida, que é a vontade de sentido. Imagine um Rio de Janeiro chuvoso e você tendo que sair de casa pela manhã para trabalhar. O que leva você a isso? Se não um propósito maior, se não uma responsabilidade para com a sua vida e com a do outro. E aí podemos nos aprofundar no que seja esse sentido de vida, ou sentidos da nossa vida, através da logoterapia e análise existencial. Perfeito, professor. Dr. Marcos Vieira, sabemos, eu, toda a equipe aqui da rádio, sabemos que fez o lançamento de seu primeiro livro aqui na cidade do Rio de Janeiro ontem. Qual foi a motivação para escrever esse livro? Então, na verdade, eu me tornei psicólogo no caso da logoterapia. Na primeira fase da graduação, eu descobri o livro Em Busca de Sentido e a partir daí eu não parei mais. Foram 5 anos de graduação, paralelo estudando a terceira escola de psicoterapia de Viena. Logo depois veio uma especialização na teoria, mais 2 anos e 2 meses. Logo depois veio outra especialização em logoterapia clínica, na prática clínica, mais 1 ano e 8 meses. E fora a minha pesquisa de campo, e por isso sou chamado de bibliógrafo, e fui batizado pela doutora Sônia, por ser um pesquisador muito assíduo com as obras. E essa obra me levou a uma busca de inúmeras obras, que hoje eu tenho um estudo aí com mais de 200 obras, estudo catalogado, e chegou um momento que, quando você pensa em conhecimento, ele só tem razão de ser uma vez compartilhado. Se ele não é compartilhado, ele deixa de ser conhecimento, ele perde seu sentido. Então eu tinha que partilhar daquilo que estava me fazendo bem e também para os meus pacientes. E foi onde surgiu a ideia de trazer um livro explicando e trazendo uma boa introdução de maneira bem profunda da terceira escola de psicoterapia de Viena. Muito bom. Eu já tive a grata alegria e a honra, eu diria, de folhear algumas páginas. Estou esperando o meu autógrafo, mas já tive essa grata alegria. E eu sei que você que nos ouve agora, aqui no programa Viver Bem, já está curioso. O livro vai estar à disposição, ou se já não está, também pela Amazon. E a própria editora Planeta Azul. Então, claro, qualquer coisa pode encontrar, pode nos procurar, falar comigo, Sônia Nascimento, passar o e-mail aqui para a rádio ou para a clínica. Nós teremos alegria em poder compartilhar de como adquirir o livro do professor e psicólogo Marcos Vieira. Como professor, é professor também, tem projetos, gente. Ele falou que é bibliófilo. Então, você é reconhecido, Marcos, como um dos maiores, se não for o maior, viu? Um dos maiores bibliófilos da vida e obra de Viktor Frankl. Já explicou um pouquinho, como chegou a essa denominação, mas explicar, estão me pedindo aqui, o que é ser um bibliófilo da vida de alguém. Explicar aos nossos ouvintes o que significa. Na verdade, o bibliófilo é um apaixonado pela teoria e pelo teórico. Então, no meu caso, Viktor Frankl, eu estudo a vida dele e seu trabalho e tudo que envolveu a sua história, Então eu pesquiso a fundo todo o contexto histórico de Frankl, profissional, pessoal, para poder ter uma compreensão total do que seja a logoterapia e a análise existencial e o que seja Viktor Frankl. Quem foi esse médico, neurologista, psiquiatra, psicólogo, autor de livros, escritor, doutor em filosofia, um homem à frente do seu tempo, que fundou, é pai da terceira escola de psicoterapia de Viena. E nós temos relatos em nível mundo dos benefícios que essa escola de psicoterapia traz, através dos profissionais que atuam com ela, e isso me faz querer
seguir. A minha pesquisa está numa segunda fase, que hoje eu faço esse trabalho com a literatura, no caso a bibliografia de Frankl em espanhol. Sim. Me fizeram a seguinte pergunta, uma pergunta simples, mas pertinente. Por que o professor Marcos Vieira escolheu a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para fazer o lançamento de seu livro? Bom, tem muitos motivos, né? Tem muitos. E alguns deles eu posso citar aqui. Primeiro, que ao longo dessa vida de pesquisa como logoterapeuta e psicólogo, dessa busca pela LAI, eu encontrei muitos amigos. E dentre esses amigos, o psicólogo Sebastião e a doutora Sônia, né, e outros, e a Logorreu. E como se passa também um pouco da minha vida nesse livro, e eu tenho uma certa relação com o Rio de Janeiro, não teria, mesmo se tivesse sido combinado, algo tão providencial do que lançar esse livro aqui. E por isso eu estou muito feliz, e a palavra é gratidão. Não existe outra definição para o que eu sinto hoje estando aqui com a doutora Sônia e com todos os ouvintes. Muito bom. Gente, Viktor Frankl, que é o pai dessa terceira escola vienense de psicoterapia, foi médico, neurologista, psiquiatra, psicólogo também, sobrevivente dos campos de concentração no período do Holocausto. Então, muitos nos perguntam, né, o que é logoterapia, o que é esse sentido de vida. Por isso trouxemos hoje o psicólogo e professor, o Dr. Marcos Vieira, para abordar esse tema que nos atravessa toda a vida humana. E se você tem dúvidas, e se você, ouvinte, deseja maiores esclarecimentos, pode entrar em contato com a gente aqui através do programa, através da Rádio Catedral. E vamos falar mais de sentido de vida. O professor já escolheu a cidade maravilhosa. Eu quero lembrar que Viktor Frankl também se encantou com a cidade maravilhosa. Ele esteve aqui em 1986 e visitou, participou, né, o povo, o brasileiro, o povo carioca, construiu um evento humanístico de logoterapia aqui no antigo Hotel Glória. E ele se encantou, Viktor Frankl e sua esposa, ele se encantou com a beleza do Rio. E o lançamento do livro do professor Marcos Vieira foi exatamente na calçada onde Viktor Frankl passeou. Gente, isso precisa ter registro. Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade aqui da nossa amada e querida Rádio Catedral FM 106.7. E você, neste domingo, se está em seu trabalho, se está com a sua família, se está almoçando, se está a caminho de um passeio e está nos escutando na Rádio Catedral, aqui fala Sônia Nascimento, sou psicóloga. Em todos os domingos estou no ar, juntinho de vocês. E é você, querido ouvinte, que nos dá esse presente de ter a sua audiência. E hoje é um presente, viu? Nós estamos aqui com um professor que é psicólogo, ele que veio diretamente de Criciúma, Santa Catarina, chegou na cidade do Rio há 2 dias atrás. Ele veio para lançar o seu livro de psicologia, logoterapia, e hoje está comigo nos estúdios da Rádio Catedral falando sobre o sentido da vida, um tema que foi pedido por muitos ouvintes. E você que nos ouve agora, corre lá e passa um e-mail aqui para a gente pedindo sobre algum assunto ou sugerindo novos temas também, ou até
alguma pergunta sobre o tema sentido da vida. E por falar em sentido, o Dr. Marcos tem uma pergunta sobre crise. Vivemos um tempo de crise existencial. Como encontrar o sentido da vida diante de tantas crises? Então, essa realmente é uma boa pergunta, doutora Sônia, porque a logoterapia ela é uma ciência totalmente embasada em ações empíricas do ser humano. Então ela vai falar que crise é uma encruzilhada na qual algo pode evoluir para possibilidades distintas e contrárias, né? Se buscar a sua resolução implica na realização de uma das possibilidades com o desaparecimento das outras. Toda a crise nos defronta com a decisão de escolher as possibilidades, a possibilidade mais valiosa do momento que eu me encontro. Uma coisa que hoje nós podemos dizer que nos coloca de frente com crises, e tais crises podem trazer o vazio existencial, aquela sensação de eu não sou nada, eu não sinto nada e nada me importa, porque quando um ouvinte comentou sobre educação, e eu acredito que vai vir mais disso, a logoterapia tem como pedra fundamental educar para a responsabilidade. Perfeito. E a gente pode falar também mais à frente da distinção do que é ensinar e educar. Perfeito. E cada um tem um papel. Vamos aproveitar agora. Então, falemos sobre o que é esse papel desse educar para a responsabilidade. O Dr. Marcos Vieira, como psicólogo, mas principalmente como professor, né, sabe bem esse lugar. E mais à frente vamos falar de um projeto muito bonito que o professor tem. Mas pode fazer esse contexto, viu, professor? Certo, doutora Sônia. Então, o que acontece? Eu também dou palestras em colégios, né? Principalmente quando vai se falar do projeto Dizer Sim à Vida Apesar de Tudo. Que isso quer dizer o quê? Nós temos hoje gerações que não sabem mais ou desaprenderam a lidar com as frustrações, que é um dos maiores objetivos e causas de crises, porque estão desaprendendo a lidar com o não. As pessoas hoje confundem ou utilizam muito falar em amor incondicional. Eu digo no meu livro que o amor incondicional é irresponsável. Existe sim o amor responsável. Exemplo, eu te amo e por isso eu digo que você não pode fazer isso. Eu te amo e por isso eu digo, olha, isso não é algo bom que você deva fazer. Quando eu amo o outro, eu ajudo o outro a evoluir como pessoa. O educar vem do seio familiar, o primeiro contexto histórico-social que o ser humano encontra. O ensino são das instituições de ensino, escola. Então tem que existir uma união entre família e escola para se trazer o desenvolvimento com mais qualidade do indivíduo. Porque ainda nós conseguimos ver que as escolas e os pais vivem em determinada crise. De quê? Terceirizar a responsabilidade. E é isso que se reflete em jovens, adolescentes e adultos. O terceirizar a responsabilidade. Quer ver um exemplo disso? Normalmente, se você fazer uma enquete com vários psicólogos, você vai ver que quase 90% ou mais de 90% dos casos de pacientes que chegam no seu consultório vai dizer o seguinte: olha, eu estou com esses problemas. Ele vai arrumar uma árvore genealógica lá desde o seu bisavô, tataravô, e vai vir culpando todo mundo e nunca chega nele, no momento dele assumir as responsabilidades do que levou ele até aquele momento e a partir dali assumir que o próximo passo vai andar. Porque uma coisa é certa, existe muita coisa a ser feita no espaço de um passo. Sim, está muito boa, com muita propriedade e leveza, viu, Dr. Marcos? Essas respostas e muitas pessoas escrevendo aqui pelo WhatsApp, passando as perguntas muito interessantes, né? E quando o professor fala essa educação
para a responsabilidade, me vem, sim, à mente, né, como psicóloga clínica, que nós temos também, enquanto profissionais, enquanto formadores, seja em que posição estivermos, nós temos a responsabilidade de mobilizarmos, de fato, a consciência dos que nos cercam para essa capacidade de se tomar uma atitude, de se tomar uma decisão responsável. E, claro, vamos falar um pouquinho disso. Eu particularmente, agora tenho uma pergunta ao Dr. Marcos Vieira, enquanto psicólogo, enquanto professor. Eu acompanho, Marcos, o seu trabalho há alguns anos. Sei que você tem um trabalho dentro de uma instituição prisional com jovens, né? Muito bonito. Pode falar um pouco de como se trabalha o sentido da vida com jovens que perderam a liberdade? Olha, é um trabalho de 2 anos, é um trabalho voluntário que eu faço no Centro Socioeducativo em Santa Catarina, mais especificamente na minha cidade, onde tem jovens de 14 a 18 anos com delitos graves. A gente diz que é crime de gente grande, né, de adultos. O Centro Socioeducativo é praticamente uma penitenciária, né, a dinâmica do dia a dia mesmo. E nos 2 módulos que eu comecei a trabalhar, quando eu fui para lá, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre prevenção ao suicídio, porque havia um índice muito grande dentro de 2 módulos de tentativa e de ações suicidas. Até porque eles se encontravam, né, e se encontram em uma situação muito complicada, né, porque fizeram escolhas muito ruins, diga-se de passagem, do qual tiveram que ser tirados do meio da sociedade para se buscar uma ressocialização. E são crimes mesmo, desde de tráfico de droga, de facções, de assassinatos, tem números. Mas para responder a sua pergunta, eu faço um trabalho lá de acolhimento, buscando fazer o que você disse, que é instigar, afinar a consciência do indivíduo, fazê-lo pensar e refletir a respeito: quem me trouxe para cá? Quem é o verdadeiro responsável por eu estar aqui? E aí, utilizando da biblioterapia, através do livro Em Busca de Sentido, né, que a gente trabalha com eles na instituição, através também da filmoterapia, que são filmes vinculados a histórias muito próximas do que seja o livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, para instigar ainda mais essa dinâmica de reflexão e a todo momento buscando e fazendo eles entender, ou melhor, instigando eles para que eles compreendam que, embora o contexto social ou N outros fatores ajudassem a eles irem para onde estão, eles não teriam ido se não tivessem escolhido fazer o que fizeram. Então o trabalho consiste em educar para a responsabilidade, trazendo inclusive exemplos empíricos. Olha, tal jovem teve as mesmas situações das quais você se encontrava, mas não tomou as mesmas atitudes diante das escolhas que fez, como você as fez. É uma comparação para instigar. Um sujeito nunca vai ser igual ao outro, e nem pode, mas ele pode fazer a diferença como? Ele não pode apagar seu passado, mas ele pode usar todos os erros do seu passado para formar uma ideia no presente, tomando atitudes e ações que projetam seu futuro, que é a liberdade com responsabilidade. Perfeito, né? Esse caminho tão necessário, né? E esse trabalho que é voluntário, é quase voluntário, que o professor e psicólogo clínico Marcos Vieira faz, merece um aplauso, viu, Dr. Marcos? Porque precisa multiplicar precisamos falar sobre essa consciência, esse afinar a consciência que você, com muita propriedade e leveza, traz. Trabalho com jovens entre 14 a 18 anos. Gente, precisaremos trazer o professor Marcos aqui no Rio de Janeiro também, mais uma vez, para falar sobre
em especial sobre esse tema e multiplicar essa ideia. A pergunta, então, muito obrigada pela brilhante resposta. Um ouvinte pede não se identificar. A vida tem sentido? É a pergunta dele. E ele complementa dizendo: eu não consigo encontrar este sentido. Doutor Marcos, poderia me orientar? Quase não tenho mais esperança. Bom, no primeiro momento, você que não quis se identificar já deu um grande passo. Quer entrar em contato com o programa. Sim. Você está pedindo ajuda, mesmo que possa não estar tendo a plena consciência disso. Normalmente, em uma situação dessas, você está procurando alguém e precisando de ajuda. Sentindo, sim, existe. E ele não está em você. Ele está no mundo. E você precisa procurar. Desde que quem está no seu meio, quão responsável você é por esse ou aquele que faz parte do teu seio familiar. Ou você pode dizer, não tenho família, mas você vive próximo a alguém. Você vive com alguém. Alguém deve significar alguma coisa para você. Você, com certeza, não vive num vácuo. Você sente responsabilidade com alguma coisa, mesmo que seja pequena. Isso já é algo que faz você dar um primeiro passo, para depois outro, e você vai começar a ver, né, o que realmente tem significado para você. Mas uma coisa é certa, em muitos momentos a gente não consegue vê-los. E por isso pedir ajuda é o sentido da situação. O pedir ajuda já é algo significativo que você está buscando. E vai ter alguém para ajudá-lo. E a partir disso você vai caminhar. Agora, a vida, independente da situação que nós nos encontramos, ela nunca, jamais deixa de ter sentido, porque ela em si já é um grande sentido. Ela é a vida, é um presente, porque vida é missão. Marcos, você também é, além de escritor e professor, psicólogo clínico, especialista em logoterapia. Como é o manejo clínico com pacientes que são identificados com a falta de sentido ou frustração existencial? Então, isso na verdade é o que nós aprendemos de primeiro momento para ser um logoterapeuta, né? A logoterapia é justamente essa, a psicologia do sentido da vida, ou dos sentidos da vida. E uma coisa que é bem acentuada por Dr. Frankl, e ele fez isso em seu consultório, ele tanto trabalhava numa clínica especializada, no hospital, quanto tinha um consultório próprio. E certa vez chegou um paciente que era psicanalista, médico, mas queria o atendimento de Frankl, e disse: Dr. Frankl, eu queria saber do senhor como que a logoterapia, qual é a intervenção, como é que o senhor trabalha com a logoterapia? Então o Dr. Frankl, não, primeiro você me diz como a psicanalista trabalha. E nesse momento, como se Frankl não conhecesse, mas Frankl conhecia a psicanálise profundamente. Mas mesmo assim, Frankl pega, então me diga você. E o paciente vai dizer, olha, na psicanálise o paciente entra, deita no divã e fala muitas coisas que são desagradáveis de serem ouvidas. E aí o Dr. Frankl pula prontamente e diz, olha, com a logoterapia você não precisa deitar, basta sentar na minha frente e você vai ouvir muitas coisas que são desagradáveis de serem ouvidas. O que isso quer dizer? Não se assustem, ouvintes, por favor. Mas entendam que nós trabalhamos com a realidade, com a verdade, com aqui e agora, com tudo aquilo que você traz com você do seu passado, e a gente vai ver tudo isso com você, e tudo que está acontecendo no seu presente, para que com as suas escolhas, as melhores, diga-se de passagem, você projete o seu futuro, dando um primeiro passo para isso com responsabilidade. É muito importante tudo isso que o Dr. Marcos Vieira coloca, né? Como psicóloga clínica, eu também sou especialista em logoterapia e realmente esse manejo clínico, o primeiro contato é fundamental, né? Na clínica. A nossa abordagem é uma abordagem humana. Frankl se inquietou com
É claro que a logoterapia é complementar, sim. Ele se inquietou com a forma, dentre tantas outras situações, mas com a forma como a psicoterapia estava, o rumo dela. Então, a psicoterapia humanizada, essa é a proposta da logoterapia. Ele subiu nos ombros de dois gigantes, né? Que era Freud e Adler, para enxergar um pouco mais longe, enxergar esse sentido, essa dimensão noética, essa espiritualidade, gente. Então, por falar em tudo isso, nós, logoterapeutas, temos sim manejo clínico diferenciado, complementar. Esse primeiro contato humanizado, nós acolhemos de fato a pessoa, do homem que sofre, do homo patis, deste paciente, não é, doutor Marcos? Que é importante até frisar e acentuar isso, né, doutora Sônia, que quando eu digo lá atrás que hoje as novas gerações não conseguem, não desaprenderam a lidar com as inquietações, é que todos nós precisamos perceber que na vida tem um sofrimento. E não é um sofrimento, são vários sofrimentos. Hoje você está bem, amanhã você não está, depois você também não está, e depois de amanhã você vai estar. Existe na logoterapia e análise esse acolhimento, claro que existe, mas não existe logoterapeuta que passa a mão na cabeça do paciente. Ele vai acolher de verdade e dizer, olha, eu estou aqui com você, mas ele também pode dizer, eu não vou carregar você no colo. Eu vou ajudá-lo a você conseguir andar com seus próprios pés. A logoterapia fala sobre o sentido do sofrimento. Como explicar que o sofrimento tem sentido? Esta é uma pergunta da ouvinte Sandra Valéria, enfermeira que trabalha no posto de saúde. Sandra, então, o sofrimento é inerente à nossa vida, aos nossos dias, assim como a felicidade. As pessoas confundem buscar a felicidade com a felicidade. E eu posso dizer através da live que se você procurar a felicidade, você vai se frustrar e não encontrar. Por quê? Porque felicidade e sucesso não se busca. Através das nossas escolhas e do nosso caminhar, serão efeitos colaterais. Vai acontecer momentos de felicidade, assim como momentos de sofrimento. Tem aquele ditado que diz, para morrer basta estar vivo. E na verdade, você sabe que vai morrer, embora a gente tente esconder essa realidade, mas a gente sabe. Agora, o que eu faço hoje? Pense se nós não morrêssemos, se fôssemos eternos, né? Você teria que postergar o amanhã para depois, faço isso, enquanto que se eu ver a vida com a finitude que é natural, se eu ver a vida com o sofrimento que é natural, eu vou perceber que cada dia é uma dádiva, cada dia eu tenho a oportunidade de fazer a diferença. E é nesse momento que a gente encontra sentidos em nossas vidas para lidar com o sofrimento. Perfeito, doutor Marcos Vieira. Lembrando que um sofrimento sem sentido é desespero. E, psicologicamente falando, nós trabalhamos essa questão para que o homem que sofre, a pessoa que nos procura, a pessoa do paciente, encontre realmente o sentido da vida, apesar do sofrimento. Retornando aqui, agora ao último bloco do programa Viver Bem, um programa de psicologia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Muitos me perguntam o que o programa Viver Bem tem a ver com o grupo dos psicólogos que são católicos aqui da Arquidiocese do Rio. Gente, tem muito a ver. Eu mesma componho lá o GPP, Grupo Plural de Psicólogos, e aqui estou na Rádio Catedral. E a maioria, acho que todos que compõem o time do programa também compõem o time do grupo dos psicólogos que são católicos. Nós temos reuniões mensais acompanhadas pelo bispo Dom Antônio Augusto, que é médico e também estuda muito psicologia, lê muito, e é um bispo, né? Nosso pai espiritual. Hoje nós estamos com o psicólogo clínico, que é professor também,
Ele que veio de Criciúma, Santa Catarina, está nos dando a honra e a alegria de estar nos estúdios da rádio, aqui no programa Viver Bem, junto comigo. Ele aborda o tema sentido da vida. E se você... É o último bloco, gente, sua última oportunidade de participar aqui com a gente pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Se perder o programa, vai estar no YouTube já já. É só aguardar um diazinho e procurar lá no canal da Rádio Catedral o programa do Dr. Marcos Vieira, que está nosso convidado especial e está respondendo sobre o sentido de vida. A pergunta, tem muitas perguntas, que bom. Olha que interessante, a ouvinte, novamente Sandra, a enfermeira, Sandra Valéria, ela pergunta: quais as influências das redes sociais na construção das doenças emocionais? Uau! Uma ótima pergunta. É bem interessante, mas tem muito atual. Tem muita, principalmente nas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Porque, na verdade, a internet ela é um portal, né? Um portal para o mundo que está aí. Lá nós dissemos, né, o Tudor Frank nos ensina a dizer que existem duas raças de ser humano. Os decentes e os indecentes. O bom e o mal. E, de fato, o mundo é assim. Então, na internet você vai encontrar coisas boas, informações positivas, e aquelas que são depreciativas, que são negativas, que são perigosas, que são delicadas. Porque uma coisa que acontece muito hoje, e aí mães e pais que estão nos assistindo, não se respeita mais etapas. Basta você entrar no TikTok da internet, que mães acham muito bonitinho, meninas de 10, 9, 11 anos, se colocando em dancinhas sensuais, e não era para estar na idade. Estão adultizando as crianças, inclusive com roupas. Está na internet. Esse é um exemplo. Precisa-se estabelecer limites para os filhos. Assim como nós temos os nossos limites sociais, as leis servem para isso, são amortecedores. Por isso que nós falamos tanto da responsabilidade e da liberdade, que não existe uma coisa sem a outra. Para lidar com isso tudo, muitas vezes a gente realmente precisa de ajuda. E um profissional, psicólogo, psiquiatra, logoterapeuta, que conhecem a terceira escola de psicoterapia de Viena, vão ter uma vantagem muito grande em lidar com isso, porque a todo momento ele vai colocar você como, né, o escritor do livro da sua vida. São as suas histórias, as suas escolhas. E você é responsável por todas elas. É ser protagonista, a palavra, da sua própria história. Dr. Marcos Vieira, o ouvinte, que é psicólogo também, Diego do Carmo Ferreira, agradeço a participação do psicólogo e ouvinte do programa Diego Ferreira. Ele faz a seguinte pergunta: esse sentido da vida é sempre único ou pode mudar ao longo da vida? Uau! Na verdade, quando se fala em sentido da vida, quem não conhece, no primeiro momento, vê isso como algo poético. Uau, o sentido da vida é quase algo intangível. Mas não é, são bons sentidos. Ao sentido do momento, ao sentido da semana, ao sentido do ano. Você encontra os sentidos no mundo. Imagine projetos. Hoje, o sentido da minha vida é acordar 5 horas da manhã, pegar um metrô, um ônibus, atravessar toda uma cidade na chuva para trabalhar. Qual é o sentido aí, se muita gente faz isso? Bom, uns vão porque tem que pagar a hipoteca da casa. Outros vão porque precisa alimentar os filhos. Outros vão porque tem que pagar a faculdade. Cada um tem um objetivo e tem um sentido. O do dia. Hoje eu quero fazer a minha faculdade. Bom, vai, passa e tal. A faculdade é um objetivo e um sentido. Depois me formei. Agora eu quero me casar. Bom, o casamento já é um outro sentido. Mas agora só casado já não está. Eu quero ter filhos. E assim vai acontecendo a vida. Então, a cada momento, a cada instante, você encontra os sentidos da sua vida. Aquilo que te move. Por isso, uma das pedras, um dos pilares da LAI é a vontade de sentido.
Gente, quando o professor Marcos fala LAI, né, os ouvintes, como não sabem, né, ele está tão à vontade, que bom, né, graças a Deus, está tão à vontade aqui comigo nos estudos que ele está falando lá. Então, já me pediram aqui, lá é apenas uma, digamos, uma sigla da logoterapia e análise existencial. Isso. Né? Então, a logoterapia é ciência, é uma das abordagens da psicologia, é o que trabalha, é a psicoterapia do sentido da vida, é a conhecida também como a psicoterapia da esperança, das alturas. Então, LAI, logoterapia e análise existencial. A ouvinte Maria das Graças, que é psicóloga, é logoterapeuta também, ela pergunta como uma pessoa pode encontrar o sentido da vida, ou na vida. Existe uma diferença, né, Marcos? Na vida e da vida. Na vida é isso que o professor bem colocou, que são os sentidos do momento, e vale lembrar que o sentido é único e irrepetível. Ninguém pode comprar um pouquinho de sentido ali, não ter na farmácia, no supermercado. Então, respondendo a pergunta da psicóloga, ela que também é da logoterapia, Maria das Graças, como uma pessoa pode encontrar sentido na vida? Olá, Maria das Graças. Então, o que acontece? Se você for falar em um sentido universal, aí você já vai para um outro momento que depende do que você acredita, do teu contexto histórico, o que é importante na tua vida, se você tem religião, se você não tem. Nós vamos partir para algo mais global, e aí a gente vai falar de um supra-sentido, de algo que nós não alcançamos. Quando nós falamos em sentidos, do que você faz na sua vida, de como você se molda a determinada situação, e se moldando essa determinada situação e se transformando, a cada passo vai surgir coisas que são significativas para você, que vai te movimentar. Então, cada situação e cada paciente é uma história. Apesar de existir uma estrutura, né, de intervenção, existe todo um instrumental, né, um dos principais é o diálogo socrático, justamente para ter esse conhecimento do contexto histórico do indivíduo e com ele. Porque não existe uma receita de bolo, o sentido é esse. Não. Existe o contexto do indivíduo e o que para ele faz sentido. Estão no mundo, com certeza, mas só ele vai conseguir encontrar. E nós estamos ali para ajudar. Lhe trazemos caminhos como, né, o valor de vivência, o valor de atitude, os valores criativos. Mas cabe a cada sujeito encontrar o seu sentido para a vida. Tem, perfeito, professor. E tem também a participação, e eu quero agradecer também, de mais um psicólogo, que também é da logoterapia, é o psicólogo Vitor Lima de Souza. Ele pergunta se a falta de sentido pode desencadear algum transtorno. Vazio existencial, que vai levar para angústia profunda, que vai levar para ideações suicidas, que vai levar para fobias, que vai levar para neuroses, que vai levar para uma série de problemas. E aí ele vai precisar de nós, de logoterapeutas. Mas também quando se diz vai precisar de nós, de logoterapeutas, vai precisar de nós, profissionais que conhecem do que estão fazendo, do manejo que vão utilizar, da intervenção que vão ter, porque além de todas as técnicas e todo o instrumental, Frank vai dizer que o mais importante é o encontro existencial. É a relação paciente e psicólogo, psiquiatra, logoterapeuta. Porque é ali onde se estabelece o vínculo com profundidade. E quando se estabelece o vínculo, se estabelece confiança. E a confiança gera uma responsabilidade muito grande em ambos, no paciente e no logoterapeuta, porque o profissional ele tem 50% de trabalho, enquanto os outros 50% é do paciente. Porque existe um ditado que diz, ninguém ajuda ninguém que não se ajude. E a LAI não é diferente.
Já estamos quase terminando o programa Viver Bem. Acho que ainda cabe uma pergunta. Chegaram muitas perguntas, muitas pessoas querendo contato do Dr. Marcos Vieira. Ele atende online, de lá de Criciúma. Ao final do programa ele vai dar o contato. E se você perder, falamos rápido, pode entrar, falar aqui com a Rádio Catedral, que passaremos o contato dele. Ou uma pergunta é, um ouvinte não quer se identificar e ele faz a seguinte pergunta a ela: o que uma crise tem a capacidade de nos permitir? Achei interessante essa pergunta. O que uma crise tem a capacidade... Eu até começo dizendo que é muita coisa a essa ouvinte, né, que não quer se identificar. Vamos lembrar, quando o professor fala de Frankl, está falando de alguém que viveu e sobreviveu a campos de concentração. E claro, na nossa vida, nas nossas fases de vida, temos diversas crises. A psicoterapia clínica, ela ajuda, ela auxilia, ela não é uma fórmula, mas auxilia que o próprio paciente resgate algo que ele tem já, que é a espiritualidade, que é essa dimensão noética, e que ele se torne capaz de superar as crises, transformando uma tragédia em triunfo. E já estamos terminando? 2, faltam minutinhos aí. Então, vou dar a palavra para o psicólogo, Dr. Marcos. Que seja breve, porque já está terminando o nosso programa. Sônia, uma pena. É uma pena estar terminando, né? Mas só bem breve. Toda crise vai demandar uma série de possibilidades de confronto. E ali você está no momento de decidir o que você quer para a sua vida. Você quer sucumbir àquele ciclo vicioso de uma crise, de uma depreciação a si mesmo, ou você quer buscar a oportunidade de um próximo passo, buscando o resolver a sua vida, o tomar a rédea de suas vidas em suas mãos e seguir em frente com uma autonomia que ela merece. Aí você precisa pensar um pouco nisso. E o meu livro fala muito a respeito disso. Agora sim, vamos terminar o programa e eu vou dar o espaço para o professor Marcos Vieira, escritor, e está aqui na cidade do Rio, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, para que dê o seu contato e uma mensagem aos nossos ouvintes do programa Viver Bem. E agradecer, viu? Em nome de toda a Rádio Catedral, equipe técnica aqui, agradecer o seu sim para estar nesse programa junto com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer à Rádio Catedral, a doutora Sônia e toda a sua equipe, e quero dizer algo bem breve, mas de maneira muito profunda. Aqueles que passam por nós não vão sós e nem nos deixam sós. Sempre deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Santi Exupéry. Seu contato. Meu contato é psicólogo Marcos Vieira. Tudo junto? Tudo junto no Instagram. O WhatsApp é 048 99189 2912. Eu também quero deixar a nossa gotinha para a reflexão da semana. Eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl, eu a carrego. Encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido de suas vidas. E eu peço que cada um de nós tenha essa força para buscar o sentido. Assim poderemos afirmar que viveremos bem. Sabe o que, gente? A vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.